Deixa aí conectado na Bíblia, depois faz algumas votações, porque Deus pode te mostrar algo interessante nesse texto. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio do Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou. Quero que você preste muita atenção, porque um dos maiores problemas na educação não é nem a leitura, é o entendimento que se faz da leitura. Então, primeiro eu quero ler com você. Você acompanha a leitura e nós vamos pensar juntos algumas coisas. Combinado? Porque tem alguns detalhes. Você leu assim, olha só, você entendeu? Respeitado e honrado pelo seu, com letra minúscula. Está falando do rei dele. Pois, por meio dele, com letra maiúscula, dera vitória à Síria. Ora, mas este grande guerreiro ficou, ele não era. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E a mulher vai lá e conta para Naamã. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Se eu tivesse uma sala de aula, eu ia perguntar: quanto custa o quilo do ouro? Pesquisa na internet. Quanto custa o quilo da prata? Pesquisa na internet. Qual é a roupa fina aí? Quanto custa? Pensa naquela. Pesquisa aí. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta, oh, que lindo. Com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da... Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se entender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar onde está afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Passasse um cachorro na hora ali, né? Mas os seus servos lhe disseram: meu pai,
Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quanto ele apenas disse para se lavar e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. Aceita. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, 3 pontinhos. Disse Eliseu: vá. Então você observe que é uma história que é fato, que aconteceu, e que acontece há quase 3.000 anos atrás. Mas parece tão real. Parece tão presente em nossas vidas. Ah, você fala assim, Cícero, mas Naamã, lepra. Pois é. Eu quero ler com você e compartilhar algumas coisas para você entender que o nosso Deus, ele é imutável. É o mesmo. E a Bíblia vai dizer, em Hebreus vai dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E que você, ser humano, que eu, ser humano, nós também seremos os mesmos sempre. Nós teremos sempre as mesmas necessidades de comer, vestir, tem que trabalhar, é o ciclo da vida. Observe que no versículo 1, a Bíblia vai apresentar os personagens, ou pelo menos o personagem central da história. Assim como se eu olhar para você hoje, você tem que entender que você é o protagonista da sua vida, que alguém está olhando para você, porque eu sei que você almeja isto. Deus permitiu que essa história fosse escrita para você pensar, para eu pensar. Naamã, comandante de um exército do rei da Síria. Ele era muito e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele, Deus deu vitória à Síria. E a vida é isso aí. Não tem como. Deus é o Senhor da... Você pode não acreditar, mas todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que... Você só vai entender isso quando, às vezes, você sentir na carne isso. Às vezes você passa por situações que você não entende. E você não tem que entender, você tem que aprender. Você está passando ali com um propósito que pergunta para Deus depois, quando estiver no céu. Mas eu quero que você entenda que Deus é... Eu não ouvi. Deus é... Isso aí é frase de cabeceira. Podia colocar isso na fronha. Deus é
nós temos muito que aprender. E Ele quer que você faça parte dessa história. Ele quer que você seja lembrado com os fatos que aconteceram na sua vida para edificar outras. Deus é o Senhor da história. E eu sei que hoje você tem aí sentimentos, posições de destaque na escola, ou você, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Deus tem colocado sonhos no seu coração. Deus tem colocado pessoas ao seu redor para você aprender. Nós temos que ficar muito, muito, muito atentos, pessoal. Se você ainda não leu a Bíblia, quando você abrir Gênesis, você tem que entender. Quando Deus cria o homem e a mulher, você vai entender que não dá para ler a Bíblia sem você entender que existe um diabo, que ele está ali tentando destruir o homem desde o início. Mas eu não acredito. Pois é isso que ele quer que você realmente acredite, que ele não existe. Mas, como nós cantamos aqui, quando você entende a obra de Jesus na cruz por mim, por você, tudo começa a fazer sentido. E Deus está dizendo o seguinte, que aqueles sentimentos que Ele colocou no seu coração, os desejos de ser respeitado, honrado no seu trabalho, que isso ele entende, que Ele conhece e que é possível. Basta você permanecer na presença dEle e entender que Ele é o Senhor da história, que Ele está conduzindo tudo. O problema é que a Bíblia não diz quando, mas o Naamã, ele não tinha lepra. A Bíblia diz, ponto, mas esse grande rei já era leproso. O que está escrito na sua Bíblia? Ele ficou leproso. Isso pode ser um grande sinal para mim, para você tomar muito cuidado. Dependendo do lugar para onde você, dependendo das coisas que você quer conquistar, dependendo quem você quer convencer, isso pode custar um preço muito caro. Nós vamos entender isso. Naamã, ele entra na história, mas a lepra de Naamã, literalmente, que é essa doença de pele, né? Na verdade, nesse período, tudo era lepra, vários tipos de lepra, mas a lepra, ela representa hoje para nós o pecado. Por quê? Você começa a estudar, você fala o seguinte, que o leproso em si, se você derrama algo quente na mão, ele não sente, está amortecido, é como se ele não sente mais. E é a reação de quando você realmente começa a fazer as coisas sem se preocupar se vai agradar a Deus ou não, se está honrando Deus ou não, se você está respeitando Deus ou não, porque o inverso também é verdadeiro. Assim como o rei da Síria respeitava, honrava Naamã, e Deus usava isso para dar vitória, porque Deus faz parte da história aí. Já pensou que em tudo que você faz, você tem que respeitar a Deus? Honrar a Deus? Tudo que você está fazendo, você tem respeitado a Deus? Você tem honrado a Deus? Essa pergunta eu faço para mim diariamente. As pessoas têm que olhar para você. Você está honrando Deus. Você está respeitando Deus. Você está temendo Deus. Esse temor que Deus quer, de respeito. Eu não quero desonrar o meu pai. Eu quero que o meu pai tenha orgulho de mim. Eu respeito meu pai. Naamã ficou leproso. Mas a história diz o seguinte, que um dia uma criança, ela que foi levada cativa pela Síria, é uma coisa de louco isso. A Síria invade Israel, por motivo aí, que é bom você estudar, porque se Deus escolheu você
para ser exemplo. Para onde você estiver, as pessoas olham para você e falam assim, olha, que Deus você serve? Eu quero ir na igreja e você vai. Eu quero conhecer, eu quero ler o que você lê. Eu quero seguir quem você segue, porque você é um cristão. O problema é que se você não andar como Deus gostaria que você andasse, se você entra num grupinho e você se mistura, ninguém sabe mais quem é quem. Se você faz as coisas que quem não serve a Deus faz, você é igual. É como se você estivesse assinando uma procuração. Diabo, entra na minha vida e faz o que eu quiser. Porque eu sou igual ao povo que te segue. Porque eu digo que sirvo a Deus, mas eu não faço nada. Eu não honro, eu não respeito esse Deus. Então, o diabo invade e leva você cativo. Já que você é meu, você vai ser submisso a mim. É o que aconteceu com Israel. E aí o rei da Síria, como Deus é o Senhor da história, Deus usa a Síria para ensinar Israel. Aí acontece aquilo, não pela vontade de Deus, mas pela permissão de Deus. E esse é um erro nosso. A gente fica cometendo pecadinhos, errinhos, e estamos aqui vivo, pulando, com saúde. Vem cá, Deus te recolhe. Vamos conversar um pouquinho? Pai, mãe, eu sei que nós aprendemos com os nossos filhos. Nós sabemos, passamos por essas fases difíceis de conquista, né, de segurança, né, de conhecimento, de reconhecimento. Nós sabemos que nós somos exemplos, nós temos que ser exemplos. Mas ele pode estar cativo. Ele pode estar distante de Israel, do certo. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus vai usá-lo lá. Ele vai entender o propósito que ele está passando. Ele vai ser resgatado depois. Porque essa menina... Obrigado. Por favor. Porque é o seguinte, preste muita atenção. Deus usa aquela menina cativa, naquela situação, para falar com o comandante do exército. A ousadia dela. Olha, se meu senhor Naamã procurasse lá, se fosse lá em Israel conversar com um profeta, ele seria aquele que vem a mim, de maneira alguma. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, ela não faça a sua parte. Porque essa menina foi usada por Deus com a promessa, com a convicção, e ela viu, ela leu. Então nós precisamos fazer com que os nossos jovens, com a nova geração, eles se apropriem do conhecimento que há na palavra de Deus, para que eles cresçam sabendo que existe um Deus que é o Senhor da história. Porque Deus vai fazê-lo lembrar dos textos, das mensagens que tem na Bíblia. E Deus vai mostrar muitas coisas para eles. E é Deus que lembra. Essa mensagem de hoje é fruto de uma lembrança que aconteceu durante a semana, numa situação na escola. E a menina vai lá então. A manifestação da fé de uma geração cativa. Nossos jovens, eles estão, não só os jovens, muito adultos também, nós também, né? Fica perdendo muito tempo e vendo mensagem para lá e para cá, ri para cá, vê para lá, liga aqui, põe para lá, põe para lá. Eu duvido que você gaste o mesmo tempo para falar e ler a Bíblia que está online no seu celular. A gente não faz isso. Não faz. Não faz, dificilmente. Eu faço. É isso aí. Depois, vamos ensinar para as pessoas como é que fazem isso. E tudo faz parte. Mas eu quero que você entenda isso. Essa geração está cativa. Mas Deus está aí no seu coração. E a fé
a fé que está em você, ela deve contagiar os seus alunos. Ela deve contagiar o ambiente do seu trabalho. Ela deve contagiar lá os vizinhos do seu prédio. Ela deve contagiar os seus amigos. Aquela garota fala, olha, eu conheço um profeta. Eu tenho certeza, eu conheço Deus daquele profeta. Deus vai te curar dessa lepra. Mas eu não estou lepra. Não estou falando de lepra, mas Deus também pode curar as enfermidades no tempo certo. Por que Deus não cuida? Ou por que Deus não me curou até hoje? A gente pode fazer um estudo sobre isso. Deus sabe o tempo certo de te dar as coisas. Calma aí. Aquela menina é usada por Deus e ali o contágio foi engraçado, né? E interessante. A menina fala para a esposa fala para o Naamã fala para o rei já vai resolver. E aí você viu que o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel, como se a sua posição social pudesse te dar algo sobrenatural. Não dá. Não dá, dá destaque, dá respeito, mas é algo efêmero. É 80 anos, 85 anos. O que passar disso é cansaço e enfado. Salmo 90. A nossa vida vai passar. E a nossa vida física, nossa vida física vai passar. E aí eu queria falar com vocês, pensar sobre isto, né? O Naamã, ele quis se curar. Ele acreditou. E as coisas só vão acontecer na sua vida, na minha vida, se nós quisermos. Mas eu não posso nem fazer uma mentirinha assim. Bom, você vai entrar, assim na procuração. Diabo, eu estou mentindo, legal? Estou namorando com a sua filha. Como assim? É a única paternidade que o diabo tem. Ele é o pai da... Qual é o nome da filha do diabo? Quando você mente, está namorando com quem? Com a filha do? Fica aí de casinho com ela. Não, mas eu estou cobiçando a namorada de um amigo meu. Ah, tem uma mulher casada ali, eu estou olhando lá. E vice-versa também. Não, mas quer saber? Eu dei um falso testemunho. Quer que eu faça uma lista de lepra? Tudo tem um preço, não tem? As pessoas acreditam que é isso e dependendo do preço do remédio, o dinheiro busca a saúde também, né? Você vai comprar remédio hoje por uma enfermidade, custa muito caro. Sim ou não? Mas tem coisas que o remédio não vai comprar. Não vai. Esse texto vai dizer isso para você. O rei acredita que lá tem a cura, a medicina, foi e manda lá muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Mas aqui, essa parte é o seguinte, o Naamã queria ser curado. Ele colocou no coração dele, eu preciso ir lá. E a carta que nós lemos lá demonstra a impotência do ser humano, independentemente da sua posição social. Tem coisas que só Deus pode fazer por você e por mim. Você pode ter o melhor emprego, ter a melhor profissão, conhecer o cara que tem grana. Mas tem coisas que não dá. É uma conversa de rei ali. De presidente para presidente, não dá. Tem coisas que não dá. O homem é impotente e não interessa a sua posição. Você também precisa de Deus. Os reis se sentem impotentes, mas tem coisas que você vai entender que o seu estudo, ele não pode te dar fé.
ele não pode te dar Deus. Não dá, não dá. Porque você fica preso a um sistema. Bom, eu tenho que ter para ser. O mundo coloca em você e em mim isso. Você tem que ter para ser. E você quer mais, você quer mais, você quer mais. E Deus fala, calma. Deus fala, calma. Quando o Eliseu, ele sabe que o rei rasgou as vestes lá, eu estava pensando no papel da igreja, em relação a esse sentimento que está em nossos corações, os jovens, adultos, crianças, não interessa. Deus dá um celular para uma criança, ela fica feliz da vida, vai jogar, vai brincar, sim ou não? Mas a igreja, como instituição, o mundo tem que olhar para nós, igreja, independentemente do nome que tem ali na frente. O mundo tem que olhar e tem que entender o seguinte, olha, aqui nós representamos um Deus que cura. As pessoas têm que buscar em nós a esperança. Nós temos que ser um canal. E essa é a nossa missão como profeta, levar a mensagem de Deus ao povo. Nós precisamos pensar nisso. As pessoas precisam de cura, precisam de apoio, precisam de Deus. Elas precisam buscar na igreja. E quando você começa a ler, quando você abre o seu coração, aí você começa a entender o que o apóstolo Paulo fala. Você já entendeu que você precisa estar aqui, na brasa, no meio da brasa, para não esfriar? Tá, agora vem cá. Está vendo essa brasinha aqui? Você é a igreja. Aí começa um outro nível de conhecimento, um outro aprofundamento. Mas primeiro, como igreja é isto. Outra coisa, o Eliseu, ele enviou um mensageiro para dizer, vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Por quê? Porque quando chega a mensagem, ô rei, manda esse homem vir aqui. E aí começa a cura de verdade em Naamã. Cura que já aconteceu pela fé. Eu quero que você entenda que você tem que começar a olhar para as pessoas, começar a olhar diferente, hein? Senhor, obrigado por isso, por estar me preparando para receber tal pessoa, tal emprego. Deus está sempre te preparando para você executar bem o que Ele está colocando na sua mão, mas se você continuar com fé, buscando a Deus, Ele vai te preparando para coisas melhores. Nesse relacionamento com Deus, Ele sempre está te preparando para algo melhor. Tá bom, não está? Vem mais, vem mais, vem mais, fica firme aí. Porque a verdadeira cura começa agora. Quando Naamã, vocês vão entender que legal. Quando Naamã chega em frente à casa do profeta Eliseu, eu pensei muito sobre isso. O Eliseu, ele poderia ter saído e falado com ele, sim ou não? Porque nós vamos ver no final que ele sai e conversa. Mas ali, Deus estava trabalhando com Naamã, em algo diferente. Naquela atitude de Eliseu não sair, é como se Deus falasse, eis, não vai. Eu sei o que ele está pensando. Eu preciso trabalhar isto nele. A lepra é só um detalhe. A aparência dele é só um detalhe. Pode pintar o cabelo, pode pintar o bigode, é só um detalhe. Eu estou preocupado com o que está acontecendo no seu interior, com a motivação que tem te levado a fazer essas coisas. Pode cortar aqui, cortar o cabelo aqui, como você quiser. Deus se revela para você. Isso é importante você entender. É claro que não dá para a gente querer, passou de 40,
Dá, assim, mas deixa Deus trabalhar nessa nova geração. Mas o importante é, olha, Deus está se revelando para vocês. E Deus é Deus. Deus se revela a Naamã. Porque Deus queria trabalhar com isso. Ele não ficou furioso. A Bíblia não diz ali que nós lemos que ele ficou indignado. Ele saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia. Colocaria na minha frente, invocaria a Deus, colocaria a mão na ferida. E eu seria Mas Deus não faz isso. Eu não sei o que Deus faz, mas existe um mover de Deus para curar você, curar a sua vida, independentemente de como você imagina que devem ser as coisas. De repente Deus vai chegar numa reunião e falar o seguinte, ó, vem cá. Deus vai revelar para alguém. Coloca a mão no seu coração, Deus precisa da paz, coloca a mão. Deus vai fazer isso, mas não é da mesma maneira com todo mundo, é um tratamento íntimo e pessoal. Isso é lindo em Deus. Isso é lindo em Deus. Isso é lindo. Você é exclusivo. Por isso que é muito lindo, né? Eu sempre tive isso comigo, quando a gente começa a estudar. Ei, lê o texto. O que você está vendo? O que você está vendo? Nada. Não, lê. O que você vê? O que você vê? Pede para Deus, deixa Deus te mostrar. Deus está movendo aí tudo para curar a sua. Deus está mais preocupado com a sua vida em si, do que com a sua lepra, fisicamente falando. E aí, é muito lindo que ele fala assim, e isso é uma preocupação, né? Vocês vão entender. Quando você vem para a igreja, quando você começa a conhecer as pessoas que estão aqui dentro, no início da nossa conversão, você fala, eu não sou digno de estar ali não. Eu não conheço ninguém. Porque você traz aquele monte de erro com você, aquele monte de vício. Você entra assim, nossa, deixa eu ficar bem quietinho, deixa eu ouvir muito, porque se o pessoal souber do meu passado, eu estou frito. Aconteceu comigo também. E aí você vem, se sente o último, o pior de todos. Mas fica tranquilo, porque 20 anos depois da conversão de Paulo, ele fala, miserável homem que eu sou. Aí você vai aprendendo essas coisas, para você lembrar de onde você veio. Mas o Naamã, ele começa a pensar o seguinte, poxa, eu tive a chance de conhecer esse Deus, eu queria que fosse dessa maneira, como tomar banho no rio. Ele começa a comparar as coisas novas com as coisas que ele tinha antes. E esse é um erro nosso também, sabia? Lá fora o pessoal fazia isso, eu fazia aquilo, eu tomava uma aqui, tomava duas ali, de 1 a 51. Então eu posso, então pode, não pode, começa com esses papos idiotas da igreja. Mas pode, não pode, pode, não pode? Pode. Você quer ser usado por Deus? Quero. Então não pode. Pode. Mas pode? Pode. Continua vivendo como você está. Continua mergulhando nas águas lá da Síria, nos rios da Síria. Mas se você não se propuser a mergulhar nas águas do Rio Jordão, para que se movam rios de água viva dentro de você, que purifica, não que tira você do seu consciente, tudo que retira você da sua consciência, não pode. Mas Jesus bebeu. Aí vem você está de brincadeira. Mas a fermentação, você está de brincadeira. Dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. Que não precisa de nada, além de estar na presença de Deus. É insubstituível o bem que você tem. Quando você começa a conversar com Deus, Deus vai te levar, te mostrar coisas, vão acontecer coisas na sua vida
no tempo certo, não como você gostaria, mas é Deus que está conduzindo a história, é Deus que está se revelando, é Deus que está te santificando. A santificação é obra do Espírito Santo de Deus. Você não tem que deixar de fazer nada para. O Espírito Santo é que vai fazendo com que você não sinta mais a necessidade de tomar aquilo, de fazer aquilo, porque o seu objetivo é servir a Deus, é levar a palavra de Deus, é falar de Jesus, é ser Jesus em vida onde você estiver. Para! Retira essa lepra da sua vida. Para de pensar no que seus colegas do mundo lá fazem. Procura olhar, Cristo, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu tenho que tocar? O que eu tenho que cantar? Onde eu tenho que participar na igreja? Mas faça com a motivação certa. Senão você vai se afogar nos rios da Síria. Não é como você quer, Naamã. Oh, Naamã, não é como você quer, meu filho. Você não vai conseguir santificar, a gente tem que entender. Paulo escreveu o seguinte: andai em espírito, ou andai no espírito, e não cumprirei, e não satisfarei as vontades da carne. É andar no espírito. Anda no espírito, que você não terá necessidade. Não é deixar de fazer para andar. Não, é andar e você deixará de fazer. É que nós, é interpretação, nós precisamos entender. Deus estava trabalhando com Naamã. E você tem que ter, eu sei onde você trabalha, às vezes, ou na escola, você se sente, porque você não tem tudo que seus colegas têm. Você não tem aquele tênis que custa mais de 500 conto, de R$1.000 e tal. Você tem um tênis que custa 350. Oh, eu sou mais pobre. Está de brincadeira, né? Fica na presença de Deus. Você vai ver só o que Deus vai fazer na sua vida. Fica, continua firme. E onde você estiver, você tem que ficar atento ao que está acontecendo e pedir uma palavra para Deus. Observe que aqueles servos dele fazem ele pensar uma coisa lógica. É lógica. Vem cá. Meu chefe, meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, muito difícil, o senhor não faria? Sim, eu faria. Eu vou dar valor, porque, olha, custou caro. E é isso. Quando as pessoas não valorizam o simples, o barato, né? Eu sei que é questão de marca, não vou ficar falando aqui, mas existe um creme de leite, um leite condensado, e existe leite condensado, sim ou não? Tem ocasião que tem que ser o leite condensado. Tem ocasião que pode ser leite, sim ou não? Não é isso. Tem coisas que você vai ter que lutar muito para conquistar, se preparar, vai ter que estudar, vai ter que ralar, trabalhar. Tem coisas, Nico, que virão com o tempo. Tem coisas, conquistas rápidas. Opa, cheguei. Deus te dá, porque está dentro do seu limite intelectual. Nós temos um limite de ação. Mas tem coisas que você tem que mergulhar. Deus mergulha na sua intimidade. Deus fala, olha, retirar essa lepra é fácil. O que eu preciso é que você entenda, que você precisa ouvir mais as pessoas que estão ao seu redor. Você só dá valor às palavras daquele estudioso, daquele doutor, quando na verdade eu revelo as coisas por mais simples. E Deus, você tem que ouvir as pessoas mais simples. Ver uma lógica simples. Tiraria 10 em lógica, rapaz. Então, senhor, se fosse difícil, faria. Então, mas é tão fácil. Vamos lá dar um mergulhinho. É isso. Eu não bebo, não fumo, não tenho uma vida promíscua, não cometo adultério, não matei ninguém. Tá, legal, parabéns. Uma coisa te falta.
vá, vende tudo que você tem e me segue. Não sei. Como você gostaria que Deus agisse na sua vida? Sei. Mas eu falei, ei, faz um simples. Vem mergulhar comigo aqui. Eu quero mergulhar na sua intimidade. À noite, antes de você dormir. Você pega na mão da sua esposa para orar. Pega o seu filho para orar. Ou vai quando você estiver orando sozinho. Vem cá, eu quero te revelar algumas coisas através daquele louvor que você ouviu. Pensa sozinho, escuta, só eu e você. Aí você vai entender da lepra que Deus está falando ali. Então ele vai, ele desceu, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a ordem, ele ouviu a mensagem de Deus. Vai, você precisa tomar um banho. Ele desce da posição dele e mergulha ali naquele rio. Daí que veio também pular 7 ondinhas, né? Pode ser daí. Vai lá, pula 1000 ondas, sem fé. E a Bíblia diz que ele foi purificar. Sabe quando você deixa crescer muita barba depois, assim, você vai... E você tira a barba e fica parecendo, nossa, que pele lisinha. De bebê, mais ou menos. Mas a Bíblia diz que a pele dele ficou como de cri. Sabia que Jesus purifica a sua vida? Que ele purifica o seu pensamento. E os seus pensamentos ficarão como de criança, sem malícia. Apesar que criança também se defende, né? Não estou falando que você vai ser idiota. As pessoas confundem, né, mansidão com idiotice. Né? Porque tem aquela fase de um querer sempre o brinquedo do outro. Mas você já está grande, né? Se contenta com o que Deus te deu. Você quer o do outro. Nessa noite Jesus veio purificar o seu coração e o meu coração. Amém? Para nós podermos então descer aí de uma posição de destaque, só posso conversar com tais pessoas, tá bom? Seja feliz. Ou humildemente, você está como comandante, você está como chefe, você está como coordenador, você está como professor, mas se você tirar a roupa, daqui a um tempinho, um microtério, todos estarão na mesma posição, semi-sacados, isolados, mortos, o corpo vai feder, se desintegrar, e não é essa a vida. E depois disso, que nós temos que aprender, e a vida eterna? Para onde nossas almas irão? Essa é a maior preocupação. Mas, quero caminhar com você o seguinte, tá legal? Quais são os sinais, então, que hoje eu entendi a palavra, eu entendi, nós vamos orar daqui a pouco, eu vou mergulhar, vou entregar tudo para Deus, e o que vai acontecer? É muito lindo o que acontece na Bíblia. O que acontece com Naamã, que deveria acontecer comigo e com você, a renovação do nosso coração, o seu coração, ele fica meio que alegre, bobo. Ele é grato, ele quer agradecer. E tudo que você tem aparece na sua mão, você quer dar. Observe que o Naamã, ele volta. Ele reconhece de onde veio a mensagem, de onde veio a ordem de Deus. Nós precisamos colocar em nós esse coração grato. Senhor, obrigado, Senhor. Todo dia, toda hora, Senhor, obrigado por estar aqui. Senhor, obrigado por estar aqui. Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu. Senhor, obrigado, Senhor. Esse negócio de dízimo na igreja é complicado você explicar para as pessoas, mas ao mesmo tempo é simples. Dízimo é uma questão de fé. Não é nem lei. A primeira vez que alguém ofertou para Deus, não existiam as leis. Foi um ato de fé. Um ato de fé. Só que a necessidade de conviver em grupo fez com que
olha, já que nós vamos conviver juntos, vamos repartir o pão? Vamos. Mas é fé, não é lei. Não é. Não é. É como se você todo mês, olha só, você é pai, você tem lá um filho, você vai dar uma mesada para ele. Então você vai lá, trabalha e tal, e você dá R$100, tá bom? R$200, todo mês, seu filho. Guarda aí, faz se quiser, para você. Quem é a fonte? Não é o pai? Quem te dá o emprego? Quem te dá a saúde? Qual é a fonte da sua vida? Reconheça que é Deus. Reconheça que é Deus. Reconheça que é Deus. Primeira coisa, então, o seu coração vai ser renovado, vai criar um sentido de gratidão que você vai voltar. Eu preciso voltar lá, no local da bênção. Eu preciso voltar lá. Ali. É um lugar, é um momento, uma situação para você nunca esquecer da onde Deus te retirou. Uma coisa muito linda também, e aí que surgiu também a ideia dessa mensagem essa semana, uma confirmação de Deus, foi isso aqui, que o Naamã, ele falou o seguinte: bom, eu sou o comandante da Síria, nós estamos no comando agora do mundo, nós somos uma potência, e o seu país está nos servindo. Então, de vez em quando a gente vem aqui, você paga imposto para nós, a gente pega o que você quiser, a gente leva para lá. É o que aconteceu, levaram cativo as meninas, como escravas, como servas. Mas ele é muito inteligente, esse cara. Olha o que ele fala: bom, já que você não quer receber, faz o seguinte, eu posso levar aí, sabe quando você vai na floricultura comprar terra para plantar? Você não compra em saco as terras? Eu comprei essa semana um saco de terra porque a minha sogra inventou agora de começar a plantar as coisas na minha casa. Aí tem lá, comprar vaso e tal, e a filha dela embarcou nessa. Aí tá lá, comprando terra lá. Aí, sabe o que o Naamã fez? Bom, já que eu não posso deixar algo de mim aqui, olha que lindo, para criar um relacionamento, a gratidão, eu posso levar 2 mulas de terra para lá? Ele queria levar a terra, aquele lugar é sagrado. Esse lugar aqui, ele é sagrado, ele é consagrado, ele é. Toma muito cuidado com quando você entra aqui, com o que você quer fazer aqui dentro. Porque se fosse no período de Atos dos Apóstolos, a metade de nós estaria morta lá fora. Lê Atos 5. Sim ou não? Estaria, e é o mesmo Deus. É que Jesus está do lado. Pai, misericórdia. Pai, deixa eu tentar. Pai, deixa eu ensinar. Pai, mais uma vez. Pai, deixa eu ir lá. Deixa eu insistir. Deixa eu mostrar. Deixa eu enviar alguém. Deixa eu enviar uma mensagem. Deixa eu enviar o louvor. Deixa eu enviar uma situação. Deixa eu enviar. Deixa, Pai, deixa eu cuidar. Deixa. E nós estamos aqui, a gente não muda. E aqui, a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus, ele passeia no meio das igrejas. Ele tem a vida dos líderes na mão, ele tem a sua vida na mão. Então, na mente dele, deixa eu levar aqui, para eu não esquecer. Ele leva. Tem mais uma coisa. Eu trabalho. Olha, ele falou, olha só, olha a cabeça do Naamã, do convertido. Talvez essa seja a principal lepra. Você é embalo. Você, onde você estiver, você tem que ser luz. Mas o apóstolo Paulo disse que ele se fez de fraco para ganhar os tolos. O apóstolo Paulo, hein? O Naamã, ele fala assim, tem mais uma coisa. O meu rei, o meu senhor, ele vai constantemente adorar o Deus dele. E eu, como homem de confiança dele,
eu acompanho o rei. Ele se apoia em meu braço. E ali eu ajoelho com ele. Quando ele acaba a oração dele, ele está ali, eu não entendo muito bem aquelas coisas, mas ele se apoia para subir. Mas hoje eu sei que não existe nenhum outro Deus semelhante ao Deus de Israel. Eu sei, eu entendi, o meu coração está purificado. Só Deus conseguiu fazer isso na minha vida. Então eu gostaria de colocar já isso no altar, e eu estarei ali, mas o meu pensamento estará em Deus. Ah, mas aquela música, eu vou estar adorando a Deus com louvor, com cântico no meu coração. Muitas vezes eu sou obrigado a estar ali pela profissão, mas o meu pensamento, minhas ideias, o meu caráter está sendo moldado por Deus. E esse é o pedido que ele faz. Já é uma maturidade na adoração, onde você tem que adorar a Deus em todos os lugares. Onde você pisar o seu pé, Deus está ali, porque você é o templo do Espírito Santo que decidiu habitar em você. Você é um canal de adoração, onde você estiver. Nós precisamos ser curados dessas ideias. Muitas coisas que estão acontecendo que, pela nossa impotência, né, nós não conseguimos mudar. E essas ideias não podem entrar aqui. Elas podem ser entradas durante a escola bíblica, para ser discutida em reuniões, para ser comparada com a Bíblia e colocar aqui, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Não, toda reunião aqui, cada um dá a sua opinião, tá, mas e Jesus, como é que fica aí? O que Jesus está achando de tudo isso? A gente não faz muitas vezes isso, em alguns casos. Para com medo de perder um irmão aqui, um irmão ali, fala assim, tem sentido, mais ou menos, a vida vai ensinar. A gente não defende as nossas convicções. Faz o DNA. Seu agora aí. Se tiver o cromossomo XY, é macho. Se tiver o duplo X, é fêmea. É ciência isso. O demônio tem falado outras coisas. Mas o mundo jaz no maligno. Só que, por exemplo, é necessário, nós estudamos sobre isso na escola bíblica sobre homossexualismo. É necessário você estudar, você ter isso aqui. Que Deus ama todo mundo, com certeza. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus está vivo, que o nosso Deus é um Deus zeloso, ele é um Deus assim, ele dá tempo para você pensar, repensar, se converter. Mas vai ter um momento, que eu estava ouvindo uma música hoje, eu chorei. Ele virá, como é que é a música? Nome de olhos. É esse desafio aí? É agora ou não? É agora? Então, vamos lá. Jesus voltará, vocês sabiam? Vocês sabiam que Jesus vai voltar? Você sabe que ano passado, eu até conversei com a Fernandinha, que é a nova líder do infantil. Eu dei uma aula nos juniores e não voltei mais. Não, cara, assim, porque eu falei, Arthur, vai, some lá, deixa os outros lá, porque a minha aula foi assim. Ele voltará. Como é que eu ia explicar isso para os juniores? Que Jesus já vai voltar. Isso é tão difícil explicar para os adultos. Ele foi? Para onde? Não é? E aí, Deus me deu mais na hora. Deus me deu uma ideia, eu falei da teoria do... Explicando para o seu filho lá. Ele. Teoria da criação. Teoria da evolução. Tive que explicar isso rapidamente para eles. Para falar que Jesus Cristo veio, que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Para ser o exemplo. Para tentar fazer uma pessoa melhor, pessoas melhores. Isso para as crianças.
e que Ele prometeu que voltaria um dia. E Ele virá. Ou você vai antes, a qualquer momento. Você entendeu? E hoje foi muito engraçado, não é que engraçado, essa não é engraçada a palavra correta, é muito interessante meu pensamento hoje, né? Hoje eu morro em paz. Sabia? Porque eu sei para onde eu vou. Olha que lindo. Não é verdade? Por quê? Porque eu sou impecável? Não. Porque antes de fazer qualquer coisa, eu penso, vai agradar a Deus? Eu vou desonrar a Deus? Eu vou continuar respeitando Deus? Se sim, eu faço. Se não, eu não faço. Quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos, porque Jesus, Ele nos chamou nessa noite para nós pensarmos nisso, sabe? Que Ele está presente, que Ele é um Deus que renova, que Ele é um Deus que purifica, mas você tem que querer. Se você não quiser, Deus não pode fazer nada, não é verdade? Ah, mas eu quero viver um pouquinho ainda mentindo aqui, dando um pulinho ali. Não, bala. Fica nessa aí, vai nessa sua força, né? Coloque a mão no seu coração, coloque a mão e pensa naquilo que tem atrapalhado o seu físico também, para Deus curar nessa noite o seu físico, a sua dor, a sua enfermidade. Leva o pensamento para Deus realmente colocar os seus sonhos, te dar discernimento, força para continuar os estudos, para se preparar para as conquistas que Ele tem preparado para você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, por nós lermos aqui a Tua palavra, por nós estarmos pensando, Senhor Deus, que nós estamos nas Tuas mãos, que o Senhor é o Deus da história, o Senhor conhece o íntimo de cada um aqui presente, o Senhor está moldando o caráter de cada um. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita a enfermidade agora, Senhor Deus, que está aí assolando o Teu servo, Senhor, retira essa enfermidade, para que ele possa sair daqui, Senhor Deus, de uma maneira purificada, sadia, Senhor, fisicamente falando, porque nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, é o Rei dos reis. Senhor, mas em nome de Jesus, purifica, Senhor Deus, os nossos pensamentos, purifica, Senhor Deus, as intenções do nosso coração, faça com que diariamente nós venhamos a colocar a nossa vida no seu altar, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Visita os nossos lares, visita o coração dos nossos filhos, Senhor Deus, que estão numa fase de crescimento, de descobertas, mas que essas descobertas, Senhor Deus, estejam sendo acompanhadas por Ti, tenham o Senhor como consultor deles, Senhor, que Teu Espírito Santo dê discernimento para que eles possam entender que muitas coisas são devagar, com tempo, com preparo, mas que cada um, Senhor Deus, será usado a qualquer momento, se lhe deixar ouvir a Tua voz, ó Pai, no coração deles. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela renovação que o Senhor está nos dando hoje. Obrigado, Senhor Deus, que este ano na minha vida seja o melhor ano, Senhor Deus, da minha vida. Que seja o melhor ano, Senhor Deus, de descobertas. Que o Senhor continue nos usando, nos capacitando, Senhor, nos mostrando como te servir melhor. Visita os lares e cada um que está aqui, leve a Tua paz, ó Pai. Visite os empregos, Senhor Deus, para quem estiver desempregado, abra a porta de emprego. Que nessa semana, Senhor Deus, ele encontre a porta que o Senhor abriu para ele de emprego. Que dê testemunho aqui na próxima semana desse milagre que o Senhor Deus está fazendo na vida dele. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, para os empregados, Senhor, que eles continuem Te representando lá, Senhor, onde eles estiverem. Que eles sejam luz. Muda comportamento, muda, Senhor Deus, atitude. Que as pessoas vejam em mim, vejam em cada um de nós aqui, que nós temos um Deus, que nós temos a Bíblia, que é a nossa referência máxima de vida, Senhor.
Muito obrigado por essa igreja que tem te buscado, que tem errado sim, mas na busca de fazer o certo. Continue, em nome de Jesus, purificando o coração de cada um que está aqui, para que o Senhor seja glorificado. Continue conosco, porque nós sabemos que o Senhor virá. Mas parafraseando essa música, venha hoje no meu coração encontrar morada. Me acompanhe no emprego amanhã, na escola, Senhor. Me acompanhe para o meu lar. Que eu ande contigo, que eu sinta a tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu quero viver o céu aqui na terra. Muito obrigado em nome de Jesus. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos